Paz para os irmãos, Salmo de número 73. O primeiro versículo, que na minha Bíblia tem um título que diz assim: a prosperidade dos ímpios. E vai dizer no primeiro versículo em diante: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Verso 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Verso 3: pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Amém, irmãos? Vamos somente até aqui. Louvado seja Deus. O texto ele é bastante grande. É um texto, né, irmão, bastante conhecido. É um texto bastante lido. Louvado seja Deus. Muitos creio que conhecem essa palavra, essa mensagem, a qual fala desse grande homem de Deus, qual foi Asaf. Irmãos, o livro de Salmos, diferente de muitos que acham que só quem escreveu o livro de Salmos foi somente o salmista Davi, eu digo que erram, eu digo que falham. Por quê? Porque não foi somente Davi que escreveu os livros de Salmos. Há um homem, ele não é muito falado. Há um homem, ele não é muito lembrado. Há um homem, ele não é muito conhecido. Louvado seja Deus, na Bíblia. Ele é muito falado nas pregações. Mas eu te digo que quem escreveu o Salmo de número 73 foi um homem chamado Asaf. E Asaf, ele vai escrever 12 dos salmos na Bíblia. Asaf, ele foi um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. Asaf, ele foi um músico. Asaf, ele foi um cantor, a qual muito importante na época do rei Davi, a qual ele foi nomeado para poder estar liderando os levitas, a qual ele foi separado para adorar a Deus no templo. Louvado seja Deus. Nós vamos lembrar, nós podemos voltar um pouco e a gente vai começar a entender que a Arca da Aliança nessa época ela não estava em Jerusalém. A Arca da Aliança que tinha um significado, a presença de Deus. Na época do juiz Eli, sacerdote Eli, a gente vai lembrar que Israel, ele entrou em guerra, Israel entrou em peleja, e a gente vai observar que Israel começa a perder a batalha, Israel começa a perder a guerra, muitos soldados morrem, muitos soldados valentes se perdem, e eles vão começar a entrar em desespero, e eles vão correr até, louvado seja Deus, juiz Eli, e ali eles vão pedir para levar a Arca da Aliança para a batalha. Eles vão pedir para levar a Arca da Aliança para a guerra, achando que eles iriam vencer a batalha, achando que eles iriam vencer a guerra. Só que entenda, o povo estava andando de qualquer maneira. O povo na época estava adorando a dois deuses. O povo estava vivendo uma vida errônea, estava andando
de qualquer forma, de qualquer maneira. E não adiantava, irmão, eles terem a arca da aliança ali na batalha, se eles não tinham a arca da aliança, que é a presença de Deus em seus corações. Oh glória! Não adianta estar com a arca da aliança se não tiver obediência. Não adianta estar com a arca da aliança se não guardar os mandamentos. Não adianta estar com a arca da aliança se não viver a palavra de Deus. Oh glória, louvado seja Deus. Tem que viver, tem que guardar, tem que, louvado seja Deus, obedecer para que Deus possa dar vitória. Oh glória, deixa eu ver quem guarda a palavra de Deus aqui nessa noite. Dá um glória a Deus para Jesus aí. Oh glória. Só que dessa vez, irmão, não adiantou eles levarem a arca da aliança para a batalha. Dessa vez não adiantou os levitas estar lá com a arca da aliança. Só que dessa vez não adiantou a arca da aliança, que a presença de Deus está ali, se eles não tinham a presença de Deus nas suas vidas. Louvado seja Deus, porque não adianta, irmão, querer valorizar a presença de Deus somente na hora do aperto. Não adianta valorizar quando o dia mal vier. Não adianta. Louvado seja Deus. O que eles estavam fazendo, irmão? Eles estavam de conluio com Deus. Eles estavam, louvado seja Deus, de qualquer maneira. E o Senhor, ele vai nos dizer no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 24, Jesus vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um, ou há de aborrecer o outro. Porque o meu Deus, porque o nosso Deus, o teu Deus, o nosso Criador, ele vai nos dizer no livro de Isaías, no capítulo 42, no verso 8, que ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não dá, ele não empresta para ninguém. Por quê? Porque a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. Oh glória! Livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, vai dizer: porque dele e por ele são todas as coisas. Oh glória! Deixa eu ver quem tem glória para dar para Deus aqui nessa noite. Deixa eu ver quem tem glória para dar para Deus nessa noite. A honra é de Deus, a glória é dele. Aleluia! Oh Senhor! E o que acontece, irmão? Israel, ele perde a vida. Israel, ele perde a guerra. E o que acontece? Os levitas que estavam com a arca, eles morrem. Inclusive os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles também morrem na batalha. E a arca da aliança, irmão, ela é levada pelos filisteus. E os filisteus, ele pega a arca da aliança e eles vão levar para o seu templo. Eles vão colocar lá a arca da aliança na frente da sua divindade. Eles vão colocar a arca da aliança na frente do seu Deus chamado Dagon. E ali eles vão voltar no templo e eles vão olhar e vai encontrar a sua divindade, o seu Deus caído, prostrado de frente da arca da aliança. Louvado seja Deus. E eles vão olhar aquela situação ali, eles vão achar meio estranho, e eles vão levantar a sua divindade, a qual estava caída, e vão colocar de pé, e eles vão sair. E no dia seguinte eles vão voltar na madrugada, eles vão entrar no templo novamente, e eles vão encontrar a sua divindade, eles vão encontrar aquela estátua, o seu Deus, novamente, só que caído, com as mãos e a cabeça cortada, decepada, diante da arca da aliança. Oh glória! Louvado seja Deus! Não há capeta, irmão,
não há demônio, não há inferno, potestade que possa resistir à presença de Deus. Não há Satanás, não há macumba, não há feitiço, não há olho grande, não há mal algum que resista à presença de Deus. Oh, glória! Não há demônio que resista um crente cheio da presença de Deus. Deixa eu ver se tem crente cheio aqui. Aleluia. Satanás não resiste a um crente cheio da presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, a arca da aliança, ela vai ficar 7 meses com os filhos de Deus. Diga 7 meses. 7 meses, irmão. A arca da aliança, ela vai ficar com os filhos de Deus. E durante esses 7 meses, eles vão ser atormentados por pragas, por doenças, a qual vai vir sobre eles. E eles vão começar a entender que aquele mal que estava vindo sobre eles era por causa da arca da aliança. E o que eles vão fazer, irmão? Eles vão levar a arca da aliança em tal lugar, e a arca ela vai chegar para Israel. Israel vai ficar feliz, Israel vai ficar contente. A arca vai chegar a uma cidade chamada Bet-Semes, e o povo vai ficar muito alegre, o povo vai ficar contente. Por quê? Porque a arca voltou. Por quê? Porque a presença de Deus voltou. Só que alguns homens, eles vão desrespeitar, irmão, a ordenança de Deus. Alguns homens daquela cidade, eles vão olhar para dentro da arca, eles vão começar a mexer, irmão, e eles vão desrespeitar a ordenança que Deus tinha dado para Moisés. E o que vai acontecer com esses homens que olharam, que fizeram aquilo? Eles vão morrer. Por quê? Porque eles desobedeceram a ordenança de Deus. Aleluia. Agora os irmãos veem, irmão, para quem desobedece o mandamento de Deus, muitas das vezes sofre, muitas das vezes padece, e muitas das vezes sofre até na carne. Por quê? Porque desobedeceu a ordenança de Deus. A gente vai lembrar bem bastante, a gente sempre escuta essa palavra, a gente vai lembrar de quem a gente usa, a qual esse homem, ele tocou, louvado seja Deus, na arca, quando os bois tropeçaram, e ali ele vai colocar a mão na arca para tentar segurar a arca. E o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer por causa desse gesto, por causa desse ato. Ele vai falecer porque ele desobedeceu a ordenança de Deus. Livro de Tiago, ele vai nos dizer para nós sermos praticantes da palavra de Deus, para nós não sermos somente ouvinte, enganando a nós mesmos, mas para eu e você sermos praticante. Diga para o teu irmão: seja praticante da palavra de Deus. Diga: seja praticante, não ouvinte. Isso, diga com fé. Aleluia. Irmão, então a arca ela volta. Ela vai ficar 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. 20 anos na casa desse homem, e nada muda. 20 anos e nada acontece, as coisas ficam do mesmo jeito. Mas a Bíblia vai dizer também que a arca da aliança vai ficar 3 meses na casa de um homem chamado Obed-Edom. Diga Obed-Edom. 3 meses. E foi o suficiente para Deus o abençoar, para Deus dar vitória, para Deus ser com ele e ele ser abençoado. Agora você, irmão, consegue entender, irmão, a diferença de Abinadab para Obed-Edom? Um cuida, um zela, um tem respeito, um entende que a arca da aliança é a presença de Deus, um entende que tem que ter carinho, tem que ter zelo, tem que ter amor, enquanto
Louvado seja Deus. Esse outro homem chamado Abinadab, ele trata a arca da aliança de qualquer maneira. Ele não tem reverência, ele não tem amor, ele não cuida, ele não zela. E foi isso que reprovou esse homem. Foi isso que deixou de ele receber a sua vitória. 20 anos com a arca e nada aconteceu. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? Muitas vezes a gente está 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos na presença de Deus. E sabe o que acontece? Muitas vezes que as pessoas não são abençoadas. Sabe por quê? Porque não tem reverência, porque não entende que a presença de Deus é tudo. As pessoas não entendem. Muitas das vezes as pessoas vêm para a casa de Deus, esquecem. A pessoa fala com o pastor, a pessoa fala com a missionária, a pessoa aperta a mão de todo mundo, ela fala com todo mundo, mas esquece de falar com Deus. A pessoa fala com todo mundo, esquece de dobrar o joelho. Tem pessoas que não conseguem joelhar, a gente entende, mas a pessoa nem fecha o olho e nem fala com Deus. Cadê a reverência? Cadê o ensinamento? Às vezes a pessoa vem para a casa de Deus, sabe que tem que adorar, sabe que tem que entregar o perfeito louvor para Deus, e às vezes ela entra dentro da igreja, e às vezes o pastor pede para a pessoa levantar a mão, e a pessoa fica assim. As irmãs da mesa pedem para se colocar de pé e a pessoa não quer se colocar. Os irmãos pedem para a pessoa bater palma e a pessoa não quer bater. A pessoa fica, sabe, parecendo um maracujá murcho. A pessoa esquece de entregar adoração a Deus. As pessoas esquecem de dar o perfeito louvor a Deus, a qual a pessoa veio para a igreja para buscar. E às vezes ela chega dentro da igreja, está aqui dentro, o culto está rolando, o culto está acontecendo, e ela está pensando lá naquele boleto que tem que pagar. Ela está dentro da igreja, o culto está acontecendo, o pessoal está dando glória, e ela está pensando lá no seu filho, no seu marido. O culto está acontecendo, o movimento está acontecendo, e ela está pensando nas coisas lá de fora, e esquece de entregar o que é santo para Deus, e esquece de entregar a perfeita adoração para Deus, porque enquanto você adora, Deus vai trabalhando na tua vida, Deus ele vai te dando vitória. Aleluia! Mas é mediante o que? A reverência. Eu vou falar, oh glória. A pessoa está dentro da igreja, o culto está acontecendo, ela está com o celular na mão olhando no Instagram. Aleluia, o culto está acontecendo e a pessoa está no Facebook, sabe, curtindo foto. O culto está rolando e a pessoa está olhando no Instagram, curtindo, sabe? Cadê a reverência? Cadê o temor a Deus? Aleluia! Às vezes é isso que acontece, é por isso que as pessoas estão sendo reprovadas e o milagre não acontece. Araia, falta reverência, falta entrega. Eu não ia falar, mas o Espírito Santo de Deus mandou dizer, porque o que está acontecendo, as pessoas estão esquecendo de reverenciar o que é santo. Aleluia. 3 meses esse homem ele foi abençoado, e 20 anos e nada aconteceu. Quando você se entrega por completo, Deus ele age na tua vida. Quando você se entrega por completo, mesmo que você esteja passando por prova, mesmo que você esteja passando por tribulações, mesmo que você está sendo humilhado, massacrado, mas você está adorando, e Deus ele está vendo tudo o que está acontecendo, e ele está anotando. Olha lá, minha filha passando pela prova, olha lá, minha filha passando, ó, está sendo humilhada, estão falando mal dela, estão caluniando ela, mas ela está lá, ó. Ela não deixa de ir, ó. Ela está me buscando, ela está me adorando. Olha lá, com a dificuldade dela, oh glória, Deus
Deus está notando e no momento certo Ele vai agir ao teu favor. Aleluia! Ele vai agir ao teu favor. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele trabalha a favor dos seus. Quem pode dar glória? Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus, glorifica a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, estou terminando. Então o que acontece? Davi agora ele é rei. Ele quer levar a Arca da Aliança para Jerusalém. E o que ele vai fazer? Ele vai organizar tudo. Ele vai preparar uma comitiva. Ele quer fazer tudo certo para trazer a Arca da Aliança, porque esse é um momento especial. Esse é um momento muito importante. E ele vai levar pessoas de confiança para estar ao seu lado. E ele vai levar também os levitas para poder estar com ele, porque somente quem podia manusear a arca eram os levitas. E ele vai levar os levitas, e inclusive um desses levitas é esse homem chamado Asaf. É ele que vai levar o louvor, ele que vai adorar a Deus enquanto a arca for transportada. E o principal instrumento de Asaf era o símbolo. O símbolo é da categoria que pertence à percussão. É uma espécie de disco. Louvado seja Deus, geralmente usada para acompanhar alguns instrumentos, a harpa, o saltério, a flauta e mais alguns instrumentos. Então esse homem, ele tocava esse instrumento. E quando esse homem chamado Asaf, quando ele tocava o seu instrumento, irmão, era uma coisa tremenda, era uma coisa linda. O poder de Deus descia. Quando esse homem chamado Asaf, quando ele abria sua boca para adorar, o céu ficava baixinho, a glória descia, o movimento acontecia, Deus se manifestava. E além, irmão, desse homem, ele ser instrumentista e ele louvar, ele também fazia poemas, ele escrevia canções. Esse homem era um grande homem de Deus. Esse homem, ele tinha um compromisso com Deus. E além de ele também ser tudo isso, esse homem também ele era vidente. E o que é o vidente, evangelista Fabiano? Vidente, irmão, na época era a pessoa, irmão, que levava a mensagem diante de Deus, que recebia visões e sonhos. Esse era o vidente. Ele recebia visões, ele recebia as mensagens de Deus por meio de sonhos e visões. Então esse homem chamado Asaf, ele foi um grande homem de Deus. Esse homem, ele foi, louvado seja Deus, um grande levita da casa do Senhor. E ele vai nos escrever o Salmo de número 73, a qual vai nos dizer: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. E ele vai dizer, irmão, quanto a ele, irmão, ele quase se desvia, quanto a ele quase se escorrega, ele quase que se afasta de Deus. Ele já estava se afastando. Por quê? Porque ele estava olhando para a prosperidade do ímpio. Ele estava vendo o ímpio, as coisas dar certo com o ímpio. E quando ele estava indo entregar o perfeito louvor para Deus, e quando ele estava servindo a Deus com sinceridade, toda quarta-feira estava ele lá na mesa, não faltava um culto, e ele ali com sinceridade, meu missionário, ele com sinceridade, e as coisas não aconteciam para ele, nada dava certo para ele, mas ele estava lá na casa de Deus, e aquilo ali, irmão, foi mexendo com ele foi começando a deixar a inveja tomar conta do seu ser, tomar conta do seu coração. E ali ele começa a indagar com Deus, ele começa a ficar desesperado, e ele começa a reclamar, ele quase se desvia.
Mas até então, um belo dia ele vai entrar no templo e ele vai entender que Deus vai mostrar para ele, Deus vai revelar para ele como seria o fim daquelas pessoas. E ele ali, irmão, ele entendeu o motivo daquilo que estava acontecendo. Ele estava entendendo que não valia a pena ele andar conforme aquelas pessoas estavam. Ele entendeu que valia a pena ele continuar e permanecer fiel a Deus. Vale a pena, irmão, a gente ser fiel. Vale a pena você e eu regaçar as mãos e fazer a obra de Deus. Vale a pena. O galardão será grande no céu. E ele vai dizer, irmão, no verso 28, e ele vai dizer assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, aleluia, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Bom é confiar em Deus, bom é servir a Deus, bom é estar na presença de Deus, bom é se alegrar, bom é adorar, bom é estar em união na presença do nosso Deus. Irmãos, não vale a pena perder tempo com as coisas desse mundo. Não vale a pena você trocar a tua salvação por um momento de prazer. Não vale a pena você trocar a tua aliança, você quebrar a tua aliança diante de Deus por momentos a qual coisa rápida. Não vale a pena, porque pode acontecer de Deus voltar, de Jesus voltar, e aí você pode perder a tua bênção, você pode ir para o inferno no momento de quê? De fraqueza, no momento de quê? Que você deu as costas para Deus. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer te dar vitória. O Senhor nessa noite, Ele quer abrir a porta. O Senhor nessa noite, Ele quer fazer de você um vaso de honra, como esse homem chamado Azar. Ele foi um grande homem de Deus, e ele serviu a Deus, e Deus deu vitória. Não tenha inveja das pessoas que estão prosperando. Se ela está prosperando, continue orando por ela, para que ela continue, porque Deus, Ele jamais esquece de ser. Se você não está crescendo, Deus, Ele sabe que se Ele te dá o que você tem pedido, Ele sabe que Ele pode te perder. E se Ele ainda não te deu, espera, não tenha inveja, que a vitória vai chegar, a bênção vai chegar, e a gente vai cantar o hino da vitória. Deixa eu ver quem acredita. Oh glória! Irmãos, fique com essa palavra.